Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou comentar aí algumas notícias relacionadas aí com essas empresas, digamos assim, entre aspas, de investimento, né, relacionadas a Bitcoin, que seriam elas, a Angel, a Unique Forex, que agora se chama Unique Academy, e a Zero Days Club, tá galera? Mas seguinte, em relação a Angel, vou dar aqui algumas informações, trazer alguns updates, algumas atualizações sobre o caso, porque o processo ainda continua correndo aí na justiça, e assim, qualquer tipo de informação nova eu sempre estou passando aqui para vocês, e também fazer a retificação, fazer ali a correção de algumas informações que foram passadas erroneamente em vídeos anteriores, tá? Assim, mas não foi intencional. A gente sempre passa aqui a notícia em primeira mão da melhor forma possível, havendo ali algum tipo de erro, algum tipo de informação imprecisa, a gente vem e corrige nos vídeos posteriores, tá? Vou dar mais detalhes em relação a que está acontecendo com a Angel, vou falar também sobre a Unique Forex, né, ou melhor, Unique Academy, que possivelmente estaria fazendo ali meio que um atraso no saque, as pessoas estavam ali tentando sacar e não estão conseguindo, houve um aumento aí no número de reclamações no site Reclame Aqui, vou dar mais detalhes sobre isso, tá? E também falar sobre a empresa Zero Days Club, que assim, parece que a empresa estaria acabando e a justificativa da empresa era de que estaria atendendo ali as reivindicações da CVM, tá? E assim, vamos aqui tentar entender sobre o caso, falar se de fato foi isso mesmo, se há a possibilidade de ser outra coisa, e assim, será que a empresa continua pagando, será que não tá? Então vou dar essa informação aqui no vídeo, tá? Já viu que esse vídeo aqui tá muito imperdível, se fosse você não sairia daí até o final, beleza? Fica comigo até o finalzinho do vídeo. Agora você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, tá caindo agora de paraquedas, eu peço pra você que se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito, peço também pra você dar logo o like e compartilhar com geral inteira, tá? Se você também quiser trocar alguma ideia comigo, é só adicionar o número do WhatsApp do canal que vai estar aqui embaixo na descrição. E também, caso queira participar aí de um grupo de discussão lá no Telegram, o link do Telegram também estará aqui embaixo na descrição, tá galera? Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, vamos começar a falar sobre a Angel, mas o que foi que aconteceu, tá? A justiça foi lá e meio que liberou ali o processo para a publicidade, né, no caso, tornou os dados públicos, para que as pessoas ali que tivessem algum tipo de dúvida, algum tipo de como é que tá rolando o processo, vá lá no caso no sistema eletrônico da justiça e veja como é que tá se dando o processo, como é que tá o andamento desse processo. E assim, eu acho que essa decisão em si de liberar os processos aí para que todo mundo tenha acesso, liberar aí para publicidade, né, publicizar aí esse processo, foi aí uma das melhores decisões da justiça, tá? Assim, independentemente de ser Angel ou não, porque deixa as coisas bem mais claras, até também para aqueles clientes que possivelmente queiram fazer alguma reivindicação, queiram entrar com algum processo, saiba do que está acontecendo ali dentro ali dos órgãos da justiça e possam até entrar com um processo melhor informados, tá? Então, de fato, aí foi uma boa decisão promovida pela justiça e assim, os réus, né, que são ali os donos da Angel, não queriam que esse processo fosse aí liberado e inclusive foi pedido de sigilo de justiça justamente pelos réus, tá? Por meio ali dos seus advogados. Mas a questão é o seguinte, algumas pessoas vieram ali me perguntar no vídeo anterior, quando eu falei sobre a Angel, e eu quero deixar muito bem claro, tá, que quando eu falo sobre algum tipo de tema aqui no canal, eu tento aqui, claro que expressar um pouco da minha opinião, tá, e as pessoas sabem que geralmente eu não recomendo e não faço nenhum tipo de investimento em empresa que garanta altos retornos, mas cada um faz com o seu dinheiro o que quiser, tá, mas a questão é o seguinte, eu não tô aqui para ser juiz de nada, o juiz está julgando o processo, o próprio juiz do caso. Tá, o juiz de direito. Eu apenas aqui estou noticiando, me prestando um papel de informar, tendo o direito e o dever de informar as pessoas aqui que acessam o meu canal. Se você acha que eu quero que tais empresas acabem, olha, sinto muito, mas você está errado aí em relação à sua opinião, tá? Eu simplesmente estou passando aqui a notícia. E assim, no vídeo anterior eu falei sobre esse caso e algumas pessoas vieram me perguntar, mas pô, Rodrigo, o processo nem está público ainda, como é que existem essas informações? E assim, a empresa não cometeu crime, isso aí é uma invenção, galera. Seguinte, eu estou passando aqui as informações por meio dos órgãos oficiais, foram o que os órgãos oficiais falaram. Eu sempre deixo muito bem claro aqui o seguinte, olha, segundo o órgão tal, segundo a Polícia Federal, segundo o Ministério Público, tá? Porque é o seguinte, eu não dou a palavra aqui, eu somente noticio o que aconteceu. Quem dá a palavra aqui são os órgãos. Agora é o seguinte, em relação ao primeiro ponto, como é que houve ali vazamento de algumas informações? Será que as informações são verídicas? Será que não são? Olha, a partir do momento que há a publicação dessas informações aí na mídia oficial, a gente acredita que seja informações verídicas.
tá? Não estou dizendo que são com certeza são 100% verídicas, mas tem ali a boa fé de que esses dados são verídicos, tá? Agora, em relação ao vazamento de dados, como é que isso acontece? Isso acontece porque é o seguinte, não só em relação a Indio, isso acontece com todos os casos aí que envolvam ali processos judiciais, tá? A gente vê aí casos famosos da Lava Jato em que há vazamento de informações, onde o advogado ali das partes acaba vazando. Não estou dizendo que foi esse caso aqui, não estou dizendo que foram os advogados da Indio que vazaram os dados, tá? Estou falando que é o seguinte, há vazamento de informação a partir do momento que tem pessoas ali que estão ali com aquela informação que são sigilosas, acabam vazando, ou para pessoas ali que são ligadas à imprensa, ou para pessoas que têm algum tipo de conhecido na imprensa e acaba fazendo o vazamento dessas informações. Não é de hoje que isso acontece. Então, olha, em relação à questão de vazamento de informações sigilosas, é assim que acontece. Tá? E agora, em relação ao segundo ponto, quais são os crimes aí que a empresa está sendo acusada? Porque é o seguinte, inicialmente se cogitou a possibilidade da justiça de fato ali dizer que a empresa meio que operava ali um esquema de Ponzi, de pirâmide financeira, só que de fato a gente vê o processo, não consta nada disso, a justiça acabou negando essa acusação. Porém, a questão é o seguinte, tá? Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Embora houvesse ali a acusação no caso, a acusação de ser uma pirâmide financeira tenha sido negada pela justiça, o próprio MP, o próprio Ministério Público Federal acusa a empresa. Eu estou falando segundo o Ministério Público, não estou dizendo que eu disse isso, tá? Não é uma opinião minha, é segundo a palavra do Ministério Público. A empresa teria cometido alguns crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica, gestão fraudulenta ali do dinheiro que as pessoas colocavam lá na empresa, enfim, esses e alguns crimes a mais, tá? Segundo o Ministério Público. Então, por causa disso, em decorrência disso, é que existem pessoas que estão sendo acusadas, estão sendo julgadas, e tem pessoas presas justamente por causa disso. E assim, os clientes não concordam com isso, tá? Inclusive foi feito aí um abaixo-assinado, teve gente que foi para a porta do MP fazer barulho lá para ver se incomodava os caras. E até o presente momento a única atualização é essa, que o processo foi aí liberado para que as pessoas pudessem ver o que está rolando, e eu acho isso muito bom, muito benéfico sim. E caso você tenha dúvidas, eu recomendo que você vá lá ler o processo, até porque eu acho que a melhor maneira de você se defender é você estar bem informado sobre o caso, beleza? Agora vamos falar sobre a Unique Forex, né? Porque agora que se chama Unique Academy. E porque algumas pessoas, alguns clientes, tá, estão fazendo ali algumas reclamações ali no site Reclame Aqui, porque estariam ali com atraso nos pagamentos. Claro que a maioria dessas pessoas que estão reclamando se refere ao método de pagamento da UrPay, que antes prestava serviço aí para a Unique, só que agora parece que houve ali um certo tipo de problema. A própria Unique está lançando um banco para ver se resolve esses problemas aí de saque. Tá? Mas a questão é o seguinte, acontece que alguns pagamentos de fato têm problemas, acabam sendo estornados, a pessoa tenta entrar em contato com ali a empresa, com a Unique Forex, alguns conseguem ali um tipo de retorno, resolver seus problemas, outros não. E esses que não conseguem resolver seus problemas acabam fazendo ali a reclamação lá no site e acabam se acumulando essas reclamações, tá? De final de junho até agora tem cerca de 150 reclamações, tá? Claro que todas foram respondidas, mas nem todas foram ali meio que solucionadas. Quem acessa o site sabe que tem ali uma parte de reclamações que foram solucionadas, reclamações que foram resolvidas e outras não, tá? E outras ficam pendentes. Claro que há a possibilidade aí da pessoa ter esse problema resolvido e não voltar ali na reclamação, ou por displicência, por preguiça mesmo, tá? De não ali dar um tipo de atualização no caso. Mas a questão é a seguinte, tem reclamação lá que não foi solucionada, e até que se prove o contrário, aquele caso ali continua meio que pendente. E assim, como eu já deixo muito bem claro aqui para vocês, eu não invisto na Unique Forex, né? Eu nunca investi nessa empresa. Eu queria saber de quem investe aqui, se de fato esse problema está acontecendo com você, tá? Se por algum acaso você investe, esse problema está acontecendo com você, deixa aqui embaixo nos comentários. Também, se você estiver recebendo aí o dinheiro tudo certinho em dia, deixa também embaixo nos comentários, porque eu creio que isso aí será de muita importância para as pessoas que têm dúvida sobre a questão de pagamento, de frequência de pagamento, se está acontecendo ou não, tá? Inclusive, vamos falar aqui sobre uma parte que eu achei interessante na matéria, que eles colocaram até o nome da pessoa que fez a reclamação, né? Por exemplo, o nome do cara era Jorge Elias.
que ele fez ali a reclamação dizendo que tinha feito ali uma solicitação de saque no dia 10 de julho e aí o saque tinha sido estornado e já estava tendo esse problema por causa ali dos hackeamentos. Para quem não sabe, segundo a informação, segundo a empresa Unique Forex, não estou aqui dando um tipo de concordância com isso, não estou dizendo que foi isso, segundo a empresa Unique Forex, esses estornos aí foram feitos por causa ali de problemas com informações que teriam que ser trocadas por causa daquele hackeamento, e aí seria pela própria segurança dos clientes, segundo a Unique Forex, tá? Não estou dizendo que isso é informação verídica ou falsa. Agora a questão é o seguinte, o cara tentou fazer um novo saque mais ou menos uma semana depois, no dia 16 de julho. E aí o saque também não conseguiu ali êxito nesse saque. E assim, até agora, segundo o que há de informação é que esse cara não recebeu, tá? Então, assim, a gente não tá passando informação fake, nem mentira, não é nada com o intuito aqui de tentar difamar a empresa. A gente tá dando aqui até o nome dos reclamadores, de quem tá ali fazendo a reclamação. E não foi somente uma conta, tá? Esse cara aí, ele alega ter 11 contas na empresa e que até agora o pagamento dessas 11 contas não foi efetuado aí. Tá? O cara, por exemplo, ele fala aqui, abre aspas, tem 11 contas em atraso desde o dia 22 de junho, né, do mês 6. Venho pedindo aqui o saque e até agora não caiu nenhum real na minha conta bancária. Já fiz pedidos pelo suporte 17 vezes e até agora não caiu nenhum resultado com a Unique. Não está pagando, não dá suporte. Fecha aspas, tá? Isso foi o que o cara falou. Tá? E assim, isso também algumas pessoas vieram me perguntar em relação a isso, por isso que eu me senti na obrigação, na necessidade de gravar esse vídeo, tá, galera? E assim, em relação ao caso aí, se vocês puderem, quem participa da empresa, dar algum tipo de informação, de fato eu vou agradecer, porque essas pessoas aí que estão em dúvidas, estão um pouco aflitas em relação ao processo, eles querem saber, e assim, tomara que esse tipo de impasse, esse tipo de problema se resolva logo e que ninguém perca mais dinheiro com isso. Embora eu ache o investimento arriscado, não recomendo, como já falei, não invisto nessas empresas e também não recomendo. Eu não quero que ninguém jamais perca dinheiro por isso, embora receba aqui os maiores tipos de xingamento, eu não estou preocupado com isso, beleza? Agora vamos falar aqui sobre a 010 Club, o que está acontecendo com a empresa, porque essa aí é outra empresa, entre aspas, de investimento em Bitcoin, tá? Não se tem a confirmação se essa empresa investiu em Bitcoin ou não, mas parece que a empresa está fechando, tá, galera? Isso aí foi um pronunciamento oficial da empresa, não é ninguém que está inventando nada aqui, a própria empresa falou aqui, veio por meio das suas mídias sociais falar que a empresa estaria fechando, porque estaria ali cumprindo meio que a determinação da CVM, tá? E assim, algumas pessoas até levantaram a hipótese na suspeita de que a empresa poderia ter quebrado financeiramente, né, que poderia ser, no caso fosse uma pirâmide financeira, tivesse quebrado, não tivesse mais como pagar os clientes e estaria meio que inventando essa desculpa falando que era determinação da CVM, porque de fato a CVM, um órgão administrativo, não tem ali um poder de polícia de determinar fechamento de nenhuma empresa. Nesse caso aqui em específico, claro que houve ali o contato do Ministério Público ali pela CVM e assim que o Ministério Público formulasse a denúncia que passasse ali por poder judiciário, poderia haver até um certo tipo de ação. Mas é o seguinte, até agora nenhum tipo de ação concreta tinha sido realizada, tá? A empresa poderia meio que continuar operando, até porque também ela não está sediada no Brasil, está sediada em Hong Kong, embora preste serviço aqui. E para que tentasse atrapalhar as operações dessa empresa, bastava apenas derrubar aí o site da empresa aqui no Brasil, nos servidores do Brasil. Mas a justificativa da empresa foi essa, que segundo essa determinação aí da CVM, eles tiveram que fechar e atendendo às reivindicações desse órgão. E aí, em consonância até com aquela hipótese de que a empresa teria ali falido, né, que teria quebrado financeiramente, que teria fechado por isso, algumas pessoas levantaram um questionamento. Olha, será que a empresa continua pagando? Porque se ela de fato continuar pagando, foi de fato aí por medo da CVM. Só que se ela não estiver pagando ali, se ela não estiver efetuando ali os pagamentos, é porque há uma grande suspeita aí dela ter quebrado. Ao que tudo indica na informação, né? A informação que temos é que a empresa continua fazendo ali o pagamento pela Gambit, né? E claro também que teve a informação que a empresa teria mudado de nome e tal. Eu já fiz vídeos falando sobre isso. Ninguém sabe se essa outra empresa com o nome diferenciado paralisou as operações ou não, tá? A gente sabe com certeza que a 010 Club de fato parou. Porém, a empresa não se pronunciou aí oficialmente, né, para falar como é que esses saques estão sendo feitos e se esses saques em si estão sendo feitos. Isso é informação meio que um boato, meio informação de bastidor em relação a esses saques por meio da Gambit, tá, galera? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham saído aí bem informados, tá? E nos vemos na próxima.